E aí, grande? Oi, Alex. Ok. Então, irmãos, hoje nós vamos começar a fazer um review, na verdade, um pouco mais sucinto, mas não menos profundo, né? A respeito da área de adoração, mas relacionado agora a ofertas, né? E, mais especificamente, nós vamos falar sobre o dízimo e depois falar sobre a oferta no Novo Testamento. Nós na Igreja do Senhor, na Igreja de Cristo, enfrentamos, como todos aqui já sabem, nós enfrentamos um estigma do mundo religioso à nossa volta. Basicamente, existem três grandes pontos, né, que são gritantes com relação às diferenças de nossa identidade com relação ao mundo denominacional. E essas diferenças, elas não estão pautadas no juízo condenatório, né? Ou seja, de forma alguma, a questão aqui é condenar qualquer pessoa ou se precipitar também dizendo que está salva, né? Não é esse o contexto aqui. O que nós estamos propondo é que a nossa identidade como cristãos libertos, né, é que nós temos o compromisso de guardar e de obedecer a palavra de Cristo. E isso é que nos importa. E quando eu me refiro à palavra de Cristo, eu estou especificamente falando do Novo Testamento. Então, nós vivemos sob a égide, né, sob aquilo que diz, aquilo que nos conduz como pessoas que estão buscando fazer a vontade de Deus, o Novo Testamento. Então, não é porque algo está escrito na Bíblia, por exemplo, no Velho Testamento, que nós vamos praticar hoje só porque está escrito na Bíblia, né? Nós fazemos algumas ponderações, nós levamos em conta alguns critérios, né? Então, nós vamos ver em que lei, em que testamento está escrito, nós vamos estudar o contexto do que está escrito, nós vamos ver o Novo Testamento para ver se ele aborda aquele tema, aquele assunto que ele diz a respeito disso, e nós vamos fazer várias considerações, né, para poder chegar a uma conclusão clara de que determinadas práticas nós estamos autorizados por Jesus no Novo Testamento, na sã doutrina, a praticá-las como mandamentos. Sempre lembrando que em Cristo nós temos dois conceitos de vida que regem nossa vida. Um conceito é a sã doutrina, ou seja, são mandamentos, e são mandamentos que não são negociáveis, não são minimizados, né? São mandamentos, eles são perenes até a volta de Cristo. E o outro são conceitos, são ensinos que nós temos e que, como Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Quando você tem a liberdade de tomar certas decisões com certos critérios, como Paulo, por exemplo, fala a respeito da vestimenta, que foi para as mulheres, mas também serve para os homens, né? Ele diz lá, se vestir com modéstia e bom senso. Então, ali, modéstia e bom senso não é o quê, não é? É como. Então, nós sabemos que há esses dois critérios como cristãos. Aquilo que convém ou não convém, o bom senso a gente vai usar, são conceitos. E, por outro lado, nós também temos os mandamentos. Quando se trata de adoração, nós estamos falando de mandamentos, estamos falando de critérios universais. E toda sã doutrina, ou todo mandamento de Cristo, ele tem um caráter geral, ou seja, serve para todas as igrejas no mundo inteiro, independente da cultura. É também atemporal, no sentido de que começa com Jesus, com o ensino dele, e vai até a volta de Jesus, no sentido de que não é porque a sociedade mudou, evoluiu, que um mandamento deixa de ser mandamento, né?
o mandamento é mandamento perene, ok? Então, é de caráter geral, ele está em forma de mandamento ou na forma normativa, não é? Dá para identificar isso, é de caráter, então, geral, independendo do tempo, independendo da cultura, ok? E, evidentemente, a adoração está dentro desse contexto de ser mandamento. Então, nós adoramos a Deus como Ele quer ser adorado. Mas o que acontece? Os três grandes pontos que nos dão... Há vários outros pontos, tá? Eu estou citando três que são os mais gritantes em relação ao mundo religioso atual. É que nós, na Igreja de Cristo, nós na área da adoração, nós não usamos instrumentos musicais para adorar a Deus, e aí nós já falamos sobre isso agora há pouco, né? Na semana passada, terminamos de fazer aquele review. Nós não somos dizimistas, e isso é algo que na grande, esmagadora maioria das igrejas evangélicas, o dízimo é considerado e é colocado como uma oferta de adoração ao Senhor, não é? E, inclusive, em uma boa parte das igrejas, é uma oferta que ela é mais ensinada como sendo uma obrigação, e se a pessoa não ofertar, ela vai sofrer as consequências disso, do que, na verdade, estimular as pessoas a ofertarem com o amor, com a gratidão, né? Com o coração envolvido ali. Então, a gente percebe que sempre que se fala de oferta, está mais pendendo para uma cobrança, para uma imposição, né? Para um desafio, no sentido de que há consequência se não fizer, do que a gratidão, né, ao Senhor. Isso é muito comum nas falas que a gente vê sobre finanças, né, sobre adoração nessa área. Agora, nós não somos dizimistas, né? E hoje nós vamos começar a ver o porquê que nós não somos dizimistas em relação ao mundo religioso. E depois como é que nós ofertamos com base no Novo Testamento. Outra diferença muito grande também é a estrutura da Igreja de Cristo, né? A Igreja de Cristo, né, ela tem uma estrutura que é chamada de congregacional ou local. No mundo evangélico, a estrutura ela é piramidal, ela é uma organização, ela segue um modelo imperialista ou um modelo corporativo, existindo uma matriz, uma sede, e aí as suas sucursais, né, suas filiais. E são divididas por região, são divididas por países, e aí a central fica num lugar do mundo qualquer aí. Então, toda a liderança e a estrutura da igreja, ela segue e obedece essa liderança piramidal aí, não é? Os membros, eles têm pouca atuação ou participação nessa cadeia toda. Enquanto que na Igreja de Cristo, a pirâmide é o contrário, né? Na verdade, o desafio é que quem quer ser o primeiro que sirva, né? E também os guias da igreja são eleitos pela própria comunidade, ou seja, pela própria igreja local. As igrejas não estão sujeitas umas às outras, a não ser pela palavra, naquilo que compete como igrejas co-irmãs, mas não no sentido de ser guiada ou conduzida, né, por uma outra congregação. Então, cada congregação ela tem a sua estrutura de liderança e a sua responsabilidade para com Deus como uma família ali. E para isso, para nós, basta o Novo Testamento, né? Então, essas estruturas são estruturas que deixam o mundo evangélico de perna para o ar com relação a gente. É muito estranho para eles essa ideia, né? E aí, dentro da questão da estrutura, tem aquela observação que muitas igrejas de Cristo não têm pastores, né? E isso não significa, de forma alguma, um erro bíblico. Não significa. A Antioquia da Síria era uma congregação sem pastores e foi a primeira igreja a enviar missionários para terras onde nunca o evangelho tinha sido pregado. Então, na estrutura de a condução da igreja, existem alguns tipos de liderança, né? Igrejas com pastores, igrejas com evangelistas ou com pregadores e professores, né? Mestres. Isso vai depender muito da vida, da jornada daquela congregação no seu processo de maturidade até ter o pastorado ou o presbitério instituído. Mas para o mundo religioso, qualquer igreja tem que ter pastor. Se não tiver pastor, já era, né? Então, são estruturas bem diferentes.
Agora, isso causa em muitos de nós, muitos irmãos e irmãs ficam confusos, né? Assim como, por exemplo, a Israel, né? O povo de Deus, quando eles entraram na Terra Prometida, o livro de Deuteronômio, que significa repetição da lei, Deutero, na repetição, nômio, lei, aquele livro que foi o último escrito por Moisés, foi escrito para rever a lei antes deles entrarem na Terra Prometida, uma revisão. E o conceito ali era para que eles não adotassem, né, as práticas e não se impressionassem com as práticas daqueles povos ali da Terra Prometida, que estavam lá, que eles iam reconquistar. Terminou que eles falharam e terminaram deixando alguns povos ali, isso custou caro para Israel. E aí, uma vez lá dentro, por exemplo, uma das coisas que eles fizeram na época do profeta Samuel, ali, foi exatamente o fato deles quererem ter rei, né? E a argumentação foi essa: olha, em volta de nós aqui, todo mundo tem rei. Ah, por que a gente não tem? Queremos um rei, né? Então, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque o nosso fundamento nunca deve ser a maioria, ou a minoria, ou os de fora, né? Ou os de dentro. O nosso fundamento é a lei de Cristo, né? É a palavra de Cristo. Então, tudo o que você, como cristão, livre para adorar a Deus segundo Jesus, precisa é confirmar o que você está praticando à luz do Novo Testamento. E quando você tiver essa certeza, meu irmão, vai em frente. Sim, sempre com a mente aberta, porque a gente pode aprender sempre, né? A gente pode se deparar com um argumento de algum irmão que é muito sólido, que tem substância, e aí amplia o conhecimento da gente. Isso é normal nas escrituras, então, que até os apóstolos passaram por esse processo. Então, mas uma vez você confirmando a verdade, sempre esteja nela ou o mais próximo dela que você puder no entendimento que você busca, que é aberto para a verdade. Agora, o que acontece é que, por conta das práticas do mundo religioso tão intensas, né, na história do povo de Deus, não é diferente hoje, muitos irmãos e irmãs ficam confusos, né? E sobre essa questão de adoração financeira, por exemplo, ficam pensando, puxa, eu não sou dizimista, eu parei de dar o dízimo, e a pessoa ali, o outro daquela igreja falou comigo que se eu não sou dizimista, eu vou ser amaldiçoado, que Deus vai tirar a bênção de mim, que o devorador ele vai entrar na minha vida e tal. E aí você liga o rádio, a televisão, nesses programas, você sempre vai ver esse assunto de finanças aí vindo à tona, né? Agora, irmãos, nós não podemos ficar confusos com a palavra de Deus. Se você tem, ou se você conhece irmãos ou irmãs que têm alguma dúvida, alguma confusão com relação a esses temas de sã doutrina, busque ajudar, ou busque esclarecer o quanto antes, para que você não seja alvo aí nessas áreas de mais pancadas, né, do inimigo. E, olha, a coisa às vezes é agressiva. Quando se trata, por exemplo, dessa área financeira, no mundo religioso a coisa é muito agressiva mesmo. A teologia da prosperidade, a teologia do medo, né? Também, então, são muito utilizadas nessa área, ok? Então, eu creio que vai ser um assunto bem legal para a gente poder tratar. Como é que nós vamos seguir? Então, é o seguinte, hoje nós vamos fazer um critério assim, ó. Primeiro, nós vamos ver o que é o dízimo. Quando o dízimo foi instituído como lei, o que é que os artigos da lei do dízimo diz? Para quem era o dízimo? Então, nós vamos estabelecer aí os critérios, primeiro, de conhecer bem o que é o dízimo. Depois, nós vamos fazer uma comparação se o que a Bíblia diz sobre dízimo no Antigo Testamento está correto com a prática que as igrejas fazem do dízimo hoje, ok? Usando o critério do dízimo para as ofertas. E depois nós vamos cruzando essas informações, nós vamos para o Novo Testamento e nós vamos ver
no Novo Testamento, como é que em Cristo Jesus nós ofertamos e o que a igreja, então, pratica. E vamos ver alguns nuances, né? Alguns irmãos acreditam que a oferta só pode ser no domingo, só no culto. Outros irmãos acreditam que não há problema de você também depositar na conta da igreja, orar e consagrar aquele valor e entregar ao Senhor. Não necessariamente precisa ser no domingo, mas também pode ser no domingo. E aí existem vários nuances, né? A oferta é um ato de adoração no Novo Testamento ou é a oferta para os santos? É para a honra e glória de Deus, né? Qual a diferença de honra e glória de Deus e adoração ao Senhor, né? Qual é a finalidade da oferta? Quais são os conceitos de como essa oferta deve ser administrada, né? E vamos falar, vai ser bem interessante falar um pouco sobre esse assunto. Tudo bem? Vamos primeiro, então, dar uma olhada em algumas passagens bíblicas. Hoje eu não vou passar a passagem aqui, hoje eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, tá? Aí a gente, vamos exercitar um pouco isso aí. Abra sua Bíblia lá em Números, capítulo 18. É no livro de Números que nós temos a introdução dada por Deus da lei do dízimo, ok? Os primeiros 5 livros da Bíblia, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, são chamados de a lei, ou Torá. São nesses livros aí, basicamente, que se encontram os 613 mandamentos da lei. Os demais são chamados de salmos e profetas, de uma maneira mais resumida. Jesus falou lei, salmos e profetas, né? E aí, na lei, nós temos Deus legislando a respeito de vários temas. Um dos temas que ele vai tratar é a adoração. No Antigo Testamento, há cerca de 16 modalidades de adoração, ok? 16 modalidades de adoração. O que eu quero dizer quando eu falo modalidade? Vou dar um exemplo. Por exemplo, holocaustos. Holocaustos são sacrifícios animais, que também eram feitos em caráter de adoração. Só que quando você fala de holocausto, existem vários tipos de holocaustos. Por exemplo, holocausto para uma oferta pacífica, para restaurar a amizade entre pessoas. Então, a lei vai instruir que eles tinham que matar um cordeiro, depois pegar lá a coxa do cordeiro, a parte melhor dava para o sacerdote, e aí a outra parte, as pessoas que estavam brigadas, elas tinham que comer juntas, né? Uma refeição ali com aquele animal. Havia a oferta, por exemplo, de gratidão pelo nascimento de uma criança. Você lembra quando Jesus nasceu? Os pais levaram um casal de rolas, né, de pombinhos, para sacrificar no templo pelo nascimento de Jesus. Algumas pessoas com mais posse levavam animais maiores, né? Então, existia vários tipos de sacrifícios animais para vários tipos de situações. Então, por isso que está no plural, holocaustos, no plural. Assim também são os dízimos. Dízimos aparece no plural. Por que que aparece no plural? Porque existem vários tipos de dízimos. Dízimo é uma dessas 16 modalidades de ofertas ao Senhor, e o dízimo era uma oferta que dizia respeito a várias coisas. Cada uma dessas coisas se dava o dízimo, e é por isso que é uma pluralidade de dízimos. Nós vamos ver essa pluralidade. Então, o dízimo não é uma oferta, são vários tipos de ofertas que são consideradas dízimo, ok? Também nós vamos ver o conceito de que o dízimo como oferta, ele já era citado antes mesmo da lei. E uma passagem bíblica em que é citado o dízimo antes da lei foi quando Abraão estava indo para a terra prometida. Ele estava entrando, ele estava passando o deserto do Neguev, ele estava chegando ali em Canaã, estava no Vale de Sharon, conhecido como Vale do Rei, não é? E aí quem foi ao encontro dele foi um rei daquela região, chamado Melquisedeque. Então, Melquisedeque foi se encontrar com Abraão,
que estava chegando com sua família na Terra Prometida, em Canaã, né? E a Bíblia diz que Melquisedeque, ele era rei da cidade de Salém, não é? É interessante a saber desses detalhes, porque a palavra Melqui e Zadok juntas formam o nome Melquisedeque. São palavras cananeias e a palavra Melqui quer dizer rei e Zadok quer dizer justiça. E ele era rei na cidade de Salém. Salém, na língua cananeia, quer dizer paz, não é? Em árabe, salam, em hebraico, shalom, são palavras, tá vendo? Muito parecidas. Salém, shalom, salam, né? Salam aleikum, como eles falam lá. Então, a palavra paz é o nome da cidade que o rei de justiça, Melquisedeque, era a rei, não é? Mais tarde, essa cidade, Salém, ela recebeu um sufixo, Jeru, que significa confirmação. E aí ela passou a se chamar Jerusalém, Jerusalém, não é? Que foi a cidade que Davi ali construiu o templo, a cidade de Melquisedeque, a cidade de Salém. Então, quando Melquisedeque foi ao encontro no Vale do Rei de Abraão, o texto bíblico diz que Abraão, então, pagou o dízimo, né, do seu espólio, de tudo que ele tinha ali a Melquisedeque, e reconheceu em Melquisedeque um sacerdócio. Melquisedeque foi chamado de sacerdote de El Elohim, ou seja, sacerdote do Senhor dos Senhores. El, a palavra El, El, é o nome mais antigo para Deus, né? El. E daí vem as terminações, Rafael, Daniel, Gabriel, tudo que é El é porque é alguma coisa de Deus, mensageiro de Deus, enviado de Deus, o amado de Deus, né? E assim por diante. Então, Abraão reconhece Melquisedeque como sacerdote de Deus, antes mesmo de haver sacerdócio levítico. O sacerdócio de Melquisedeque, ele é superior ao sacerdócio levítico, por quê? Porque ele é mais antigo. E na cultura hebraica, o que é mais antigo relacionado a Deus é considerado maior daquilo que é mais novo, salvo se Deus muda o conceito. Esse princípio é chamado de Olam, né? Olam são princípios antigos, mandamentos antigos, que são superiores a alguns mais novos. Então, o dízimo aparece ali. Agora, o dízimo também aparece relacionado a tributos, a uma espécie de pedágio. Quando algumas caravanas passavam por terras de alguns reis, eles pagavam um tributo, o 10º, para poder passar por aquelas regiões. Então, de alguma forma, antes mesmo da lei, nós temos o dízimo aparecendo tanto relacionado à questão do sacerdócio de Melquisedeque, reconhecendo nele alguém de Deus e sacerdote, como também pelo fato deles estarem passando por aquelas terras. Então, as duas coisas ali são cabíveis de entender e é aplicado ao dízimo. Agora, meus irmãos, vocês concordam que a Bíblia ela é dividida basicamente em 3 eras, não é? Em 3 partes. A primeira parte ela vai de Adão até Moisés. Essa era é chamada Era dos Patriarcas, ou Era das Famílias. Deus falava com os cabeças de família. Não tinha nada escrito como lei. A relação com Deus era meio que empírica, né? E aí Deus ia se revelando, falando com os cabeças de família e tal. Pois bem, na época de Abraão, então, ele está dentro desse período que não tem lei, ok? O relacionamento é mais pessoal, direto entre Deus e algumas pessoas, né? Agora, a segunda era é a era da lei, que vai de Moisés até Jesus. E a era da lei, ela é regrada pelo quê? Pela lei, correto? Isso significa que quando Deus, ele constituiu ele deu a Moisés a lei dele, a Torá, a lei. Então, no conceito de legislação,
quando uma lei entra em vigor, o que acontece? É importante a gente notar esses fenômenos, né? O primeiro é o seguinte: vai existir coisas que antes dessa lei já existiam e a lei vai regrar, ok? Então, quando uma lei entra, ela pode entrar para quê? Para regrar coisas que já haviam antes dela. E agora vai fazer parte da lei. E aí vai ter os detalhes da lei. Ela vai regrar coisas que já haviam antes. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é que ela pode modificar conceitos que já existiam. Então, já existia um determinado conceito, como, por exemplo, o dízimo. Já temos essa palavra lá em Abraão. Mas quando Deus deu a lei do dízimo, ele modificou. Ele acrescentou coisas que agora vão fazer parte da lei do dízimo, que está na lei dele. E o terceiro conceito é que existem coisas numa lei que não havia antes dela. Então, Deus, quando deu a lei, ele deu esses três conceitos na lei dele. Ele fundamentou coisas que já existiam, ele reconheceu e modificou coisas que também já existiam, e ele legislou sobre coisas que não tinha lei antes, não existia, ok? Então, de uma forma ou de outra, concorda comigo que o que importa agora é que depois que Deus deu a lei, todos aqueles que estão sob a lei devem obedecer à lei e não mais agora o período anterior? Concorda? Então, vamos supor que eu não matava animais. Eu não matava, né, animais para perdão de pecados, para nada. Aí Deus veio e deu a lei. Agora tem que matar animais. Para isso, aquilo outro. Bom, se você quer ser um servo obediente a Deus, o que você vai fazer? Você vai continuar ficando anterior, não matando animais, como sendo opcional, ou você vai obedecer à lei de Deus agora que está posta para que você pratique isso? Então, independente de qualquer coisa, uma vez que a lei está vigorando, as pessoas estão sujeitas à lei. E ponto final. E aí elas têm um texto para recorrer, para ler e entender o que a lei diz. Nós vamos ver agora exatamente isso. Não importa mais para nós como que era o dízimo na época de Abraão. Por que não importa mais? Porque vai passar a importar agora do momento da lei em diante. Correto? Se a lei veio, o que importa fazer? Obedecer à lei. Então, em Números, capítulo 18, nós vamos ter aqui o início, a promulgação da lei do dízimo, dentro da lei de Deus. Ok? E você precisa entender o seguinte conceito. Das 12 tribos de Israel, Deus elegeu uma, a tribo de Levi, para cuidar da vida espiritual das outras 11 tribos e dela mesma. Os levitas, eles vão passar, a partir da lei, a ser responsáveis para cuidar das coisas espirituais, para cuidar do tabernáculo, para cuidar da pregação, para cuidar dos preparativos de representação entre Deus e as pessoas e Deus. Somente os levitas poderiam fazer isso. Levi é o quarto filho de Jacó. E então, não, quarto não, é o segundo, é Levi e Simeão. Simeão é o primeiro, Rubem é o primeiro, Simeão é o terceiro filho. O terceiro filho de Jacó. Então, todos os descendentes dessa tribo de Levi, eles, pela lei, tinham que ser pessoas vocacionadas para a área espiritual, para cuidar de coisas espirituais. Okay? Dentro da tribo de Levi, havia várias famílias, né, constituídas na tribo. Uma dessas famílias, e somente os descendentes desta família levita em específico, poderiam ser sacerdotes. Eram os descendentes de Arão. Então, Arão e Moisés eram levitas, eram da tribo de Levi, Moisés e Arão, o seu irmão. E Arão, a família dele, todos os sacerdotes em Israel são da tribo de Levi, mas tem que ser da família de Arão. Não basta ser levita, tem que ser da família de Arão. Se não for da família de Arão, não pode ser sacerdote, ok?
no sacerdócio levítico, instituído por Deus. Essa questão do sacerdócio você pode ler em casa, tá? Em capítulo 18, versículos de 1 a 20, ok? Então, dos versículos do capítulo 18, 1 a 20, é quando Deus constitui o sacerdócio levítico, que é somente para os descendentes da família de Arão, irmão de Moisés. E os demais levitas? O que acontece? Então, temos lá o versículo 20 do capítulo 18 para a gente introduzir, ok? Então, capítulo 20. Será que algum irmão poderia ler o 18, do 20 até o 22? 20 a 22 do capítulo 18? Quem quiser, por favor. Posso ler? Uhum. Pode ler. Disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. Perfeito. Então, vamos entender bem esse texto aqui, porque a base da interpretação correta da Bíblia é o entendimento do texto, ok? Ô, Luiz, você quer falar algo, querido? Sou eu, Nath. Oi, Nath, pode falar. Assim, as 12 tribos, eles eram obedientes a Deus, não é isso? Sim, era para ser. Nem Então, sempre aí foram. eu queria saber, assim, por Deus ter escolhido a tribo de Levi, tem alguma razão específica por ser realmente a tribo de Levi, não as outras? Era pelos comportamentos melhores do que as outras tribos? Ou tem alguma razão mais específica? Eu confesso para você que eu não sei responder essa pergunta agora, mas eu posso pesquisar depois tranquilamente e dar a resposta na próxima. Se alguém aqui souber, se há algum texto que fala especificamente por que Deus escolheu Levi, né? Aí vocês podem me falar. Eu sei que em Números 18 nós temos o porquê Deus escolheu Arão, que é da tribo de Levi, né? Por conta de que quando Deus escolheu Moisés para libertar o povo, Arão seria a boca, seria aquele que falaria por Deus, né? E aí Deus então constitui o sacerdócio a partir de Arão. E a partir daí, por Arão ser levita, os demais levitas iriam servir aos sacerdotes. Talvez, então, eu estou pensando agora nisso, a questão seja porque Deus havia escolhido o irmão, né, Arão. Oi, fale, querido. Oi, irmão, isso foi por aquilo que passou lá quando Moisés ele descendeu do monte, quando o povo estava fazendo a festa e fazendo o bezerro de ouro. Isso. Nós precisamos lembrar que a tribo de Levi foi a única que não participou disso. Pronto, tá aí a resposta. Sim, pero eu não lembro do passagem. Eu sei que é no livro de Êxodo. Isso. Mas muito bem lembrado, meu irmão. Mas isso mesmo. Alex, Oi. Foi Arão que fez o bezerro de ouro. Exato. Mas Arão, irmão de Moisés, estava sob pressão, porque como os dois trabalhavam em equipe, Moisés sumiu, ficou muito tempo lá no monte, então o povo começou a pressionar muito, né? E Arão cedeu. Arão amarelou, entendeu? Mas o que o irmão colocou aqui agora é pertinente, né? Muito bem. Espero que tenha ajudado você, Nath. Depois a gente só confirma isso para a próxima. Então, assim, tá? Pela integridade deles, aí fez com que Deus escolheu ele para a espiritualidade
Especificamente, né? É o que parece sim. Tudo indica que foi por conta disso mesmo, ok? Então, quando chega aqui no versículo 20, você percebe que quem é que está falando aqui? Disse também quem? O Senhor, né? Então, é Deus que está falando. Aqui, ele está falando com Arão, ok? E aí, quando chega no versículo 21, olha o que ele está dizendo para Arão. Bom, primeiro que ele diz que os sacerdotes não podem ter herança. Eles não podiam ser dono de nada que desencadeasse o processo de herança para deixar para os filhos. Eles não podiam ter propriedades, terras, eles não podiam ter casas, eles não podiam ter... eles poderiam usar, mas eles não poderiam ter herdade, ter herança, ter propriedades, ter terras para eles. Tanto é que quando eles entraram na Terra Prometida, a única tribo que não teve terra, quem foi? Os levitas, né? A terra foi dividida pelas outras 11 tribos, menos os levitas. Eles não receberam porção nenhuma de herança, de herdade, de terra em Canaã, na Terra Prometida. Por quê? Porque Deus proibiu. Tanto para os descendentes de Arão, quanto também para os levitas. E aí, no versículo 21, ainda é Deus falando, olha o que Deus diz. Aos filhos de Levi dei. Ora, se é Deus que está dando, então os dízimos que haviam antes, né, eram de quem? De Deus. Né? Você só pode... Aqui Deus está dizendo, os dízimos são meus, e eu estou dando para os levitas. Agora, isso aqui cria um problema, se a gente não tiver o entendimento correto da lei. Porque ofertas, do ponto de vista de Deus, as ofertas, elas são dadas em caráter de adoração para quem? Para Deus. E agora Deus está dizendo que ele vai abrir mão de uma das ofertas dele e vai dar essa oferta para a tribo de Levi. Então, significa que os dízimos, que de alguma forma existia antes da lei, Deus está dizendo que agora eles serão dados para quem? Para os levitas. E homem dando oferta que é para Deus para outro homem, isso pode gerar confusão, né? Mas Deus... depois do dízimo dos dízimos, os levitas não davam... Vamos chegar lá, vai chegar lá. Mas o ponto aqui é interessante, é que Deus está dizendo que um ato de adoração que era feito para ele vai permitir que o ato concreto, ou seja, o objeto, que é o dízimo, seja agora dado para uma tribo, para a tribo de Levi. Isso significa que se são 12 tribos, 11 vão ofertar o dízimo para quem? Para os levitas. Então, os levitas, eles não ofertam dízimos. Os levitas vão receber os dízimos. E para ser um levita, tem que ser descendente consanguíneo de Levi. Não existe levita virtual. Hoje, no mundo religioso, algumas religiões chamam, principalmente os cantores da igreja, quem mexe com louvor, na adoração, com música, chamam de levitas. Né? Mas isso é uma bobagem, tá? Porque para ser levita tem que ser descendente de Levi. Não existe levita por virtual, né? Isso não existe. Então, Deus está dizendo aqui que ele deu os dízimos... nem como os prosélitos, né? Que se... Sim, nem como os prosélitos, eles, como você falou, tem que ser sanguíneo, já nascer, claro, né? Claro, exatamente. Não se fazer, né? Já nascer, já levita. Perfeitamente. Então, quando Deus, então, deu os dízimos, todos os dízimos, né? Todos, porque eram vários tipos, né? E está no plural, dízimos. Ele deu, então, aos levitas... Uma perguntinha agora, eu não sei se eu vou te atrapalhar ou não. Lá em Atos 4:36 diz que José era um levita de Chipre. E ele tinha, né, um campo, possuía um campo. E aí os levitas não podem possuir. Vamos esclarecer já, então, só para não ficar com muita dúvida, né? Ele era um levita natural de onde? Chipre. Ok. O texto aqui da lei está dizendo que eles, os levitas e os sacerdotes, não podiam ter herança
no meio do povo, em Canaã. Na terra prometida, eles não teriam direito de ter nenhuma herança, nenhuma herdade. Tudo indica que o levita Barnabé, sendo ele natural de Chipre, muito provavelmente o campo que ele tinha era um campo em Chipre, e não em Jerusalém, porque em Jerusalém ele não poderia ter, sendo ele levita, era proibido. Então, o que o texto da lei dizia é que eles não, os sacerdotes levitas não podiam ter herança no meio do povo, em Canaã, na terra prometida. Eles não receberam, inclusive, nenhuma herança lá, nada, ok? Então, vamos lá. Tanto é que Barnabé, depois que ele foi fazer, quando ele foi fazer a primeira viagem missionária, o primeiro lugar que ele foi para Chipre. E também depois que ele se desvinculou de Paulo, ele e João Marcos foram para Chipre, né, porque eles eram chiprianos, né, tinham descendência lá. Chipre era uma ilha que tinha uma colônia judaica muito forte, muito grande. Então... Professor. Oi? Posso falar um minutinho aí só para dar mais uma ajuda aí que a Nath da pergunta dela? Tá. Se a gente for lá em Êxodo 32, no 25 vai falar assim que vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha do meio dos seus inimigos. E aí ele entra na entrada no arraial e chama aqueles que são de Levi para poder matá-los. Então, é isso aqui, aí é que dá essa ideia de que eles foram consagrados por conta deles ficarem legal, com Deus e não se renderem, né? Muito isso. bem. Então, é Êxodo 32, do 25 até o 29. Êxodo 32, 25 a 39. Isto. Beleza. Vou acrescentar 25 a 29, né? 25 a 29. A 29. Obrigado, Barbosa. Obrigado. Valeu. Então, vamos seguir. Então, aí diz lá, então, que o dízimo foi dado aos levitas, né? Aos filhos de Levi, em Israel, por herança. Então, qual seria a herança dos levitas? Os dízimos. E ele diz aqui, por causa do quê? Pelo serviço que eles prestam, serviço da tenda da congregação. Então, pelo trabalho e pela ministração deles, a herança deles seria que as outras 11 tribos iriam sustentá-los, né? Aqui a gente ainda não está vendo se é dinheiro ou não. Na verdade, dízimo não tem nada a ver com dinheiro. Dízimo, ele só tem um versículo, uma situação em que dinheiro entra nessa questão. Só uma. Mas aí a gente vai ver quando chegar lá, ok? E aí, Deus, então, proíbe que todas as demais tribos façam qualquer coisa na tenda da congregação. Quem iria responder pelas faltas, ou seja, pelo que for, seriam os levitas. Qualquer outra pessoa que não fosse levita, que se atrevesse a mexer nas coisas do tabernáculo, do templo, seja lá como for, essa pessoa seria morta, ok? Morreria. No entanto, a gente sabe que houve uma exceção. A exceção foi Davi. Lembra da música? Foi Davi que mudou a ordem dos cantores, foi Davi que colocou porteiros, foi Davi que colocou cantores, levitas e tal. Então, mas por quê? Porque Deus permitiu. Então, houve uma exceção de alguém que não era levita que mexeu na questão da adoração. E isso aconteceu por ordem de Deus. Deus permitiu isso, essa exceção. Deus foi flexível. Mas é ele quem está dizendo isso, né? Que foi Davi. Davi, então, tem a permissão dada por Deus para fazer essa reforma na adoração musical, que é o que nós vimos. Mas ele não era levita, ele era da tribo de Judá, ok? Então, somente levitas poderiam fazer isso. Mas Deus permitiu que Davi fizesse temporariamente, como também Deus permitiu que Jesus trouxesse uma nova lei, também uma nova aliança. E aí a gente percebe no versículo 26, né, que vai entrar na questão dos dízimos aos levitas um outro conceito agora. Aqui é o primeiro tipo de dízimo aqui citado não fala, só fala os dízimos foram dados para os levitas. Então, nesse primeiro artigo, a gente sabe que, num primeiro momento, os dízimos eram
para os levitas. Isso vai ser ampliado daqui a pouco, mas nesse primeiro momento só para os levitas, ok? E aí, quando os levitas recebessem os dízimos, olha lá o que eles tinham que fazer. Vai lá, alguém pode ler o versículo 26 agora? E 27? 26 e 27. Também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Pois bem, agora a lei do dízimo amplia mais um artigo aqui, né? Agora, Deus está dizendo que quando um levita ou os levitas recebessem todos os dízimos de Israel, daqueles dízimos todos, eles iam separar 10% do melhor, o dízimo, e eles iriam, então, ofertar esse dízimo ao Senhor. Na verdade, mais na frente, nós vamos ver que eles tinham que dar para os sacerdotes também. Então, eles davam para os sacerdotes ou queimavam o excedente. Mas é chamado de dízimo dos dízimos. Então, veja bem, apenas quem poderia dar o dízimo dos dízimos? Levita. Somente o levita. E as outras 10 tribos? Elas dariam o quê? O dízimo. Então, todas as vezes que você lê no Novo Testamento e eles ofereceram o dízimo, você já sabe que são as 11 tribos, não os levitas. Mas toda vez que falar e ofertou o dízimo dos dízimos, você já sabe que se trata apenas da tribo de Levi, porque somente ela é que dava a oferta chamada dízimo dos dízimos, ok? Essa é uma outra modalidade de dízimo, um outro tipo, ok? E aí, no versículo 27, começa a nos mostrar o que é o dízimo. É dinheiro? Né? Então, nós vamos ver que em todas as 43 passagens onde a palavra dízimos aparece, se refere a alimentos, sempre a comida. E aqui ele está dizendo o primeiro nível aqui, que aparece. Será a oferta do cereal da eira. O que é a eira? Eira, na roça, é o terreiro. É tudo aquilo que é secado no terreiro. Milho, feijão, trigo, tudo que é batido na palha, tudo que fica no terreiro, os grãos, os cereais. Então, esses produtos faziam parte do dízimo. Que mais? Aqui também diz. A plenitude do lagar. O que é o lagar? Lagar é aquilo que é pisado, o azeite, o vinho, né, o suco de uva, lá, a uva pisada, os farináceos que passavam na moenda. Então, tudo aquilo que fosse pisado ou moído também seria parte dos dízimos, ou seja, alimento. A gente vai ver essa correlação no Novo Testamento quando Jesus fala de dízimo, e ele diz, vocês, fariseus, se preocupam tanto com os detalhes da lei, vocês se preocupam com o dízimo do coentro, do endro, do cominho e da hortelã. Então, tá vendo? Comida, temperos. A questão era tão absurda que, às vezes, eles tinham lá um saquinho de coloral. Vamos supor que tinha lá 100 gramas de coloral. Eles dividiam 10 carreirinhas de coloral, pegava uma, colocava no saquinho e levava lá para os levitas, para o templo, né? Então, aquela preocupação extrema, não é? Mas, enfim. Então, plenitude do lagar aqui. E aí, ele apresenta, né, essas ofertas aí, olha lá. Assim também, versículo 28. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberes dos filhos de Israel. Deles dareis a oferta ao Senhor, a Arão, o sacerdote, que é o dízimo dos dízimos, né? A oferta dos dízimos do levita era o dízimo dos dízimos. Então, Deus repete aqui esse princípio aqui, não é? E 29 era para escolher a melhor parte, né? As melhores partes dos dízimos que fossem dadas eram para eles poderem tirar, não era para eles. E isso é interessante porque também servia para que os levitas lembrassem de que
era uma concessão, ou seja, Deus permitiu que eles recebessem os dízimos, mas os dízimos ainda eram do Senhor, eram consagrados ao Senhor, ok? E aí o Senhor permitiu que os levitas, então, usufruíssem desses dízimos. E aí isso servia como uma espécie de memorial para que não subisse na cabeça, né, a ideia de que eles estão recebendo ofertas que seriam para Deus e eles quisessem talvez correr o risco de se tornar pessoas, entre aspas, muito especiais, né? Não, eles tinham uma função, mas eles eram tão filhos de Deus quanto as outras tribos também, ok? Versículo 30 e 31, alguém pode ler? Comê-lo-eis em todo lugar, vós e vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Uhum. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Muito bem. Então, veja bem, aqui está dizendo que eles iam oferecer, então, o melhor, né, do produto da eira e do lagar, se contará aos levitas. E aí ele diz no 31, comê-lo-eis, vocês vão comer. Então, eram produtos para se alimentar, para comer, não é? Quem que devia comer? Toda a casa, né? Porque é recompensa pelo serviço. Então, os levitas, eles não trabalhavam na roça, eles não plantavam, eles não tinham propriedades para fazer isso. Eles tinham que se dedicar exclusivamente a cuidar da vida espiritual deles, da tenda da congregação e da vida espiritual das outras 11 tribos. E as outras 11 tribos iam sustentar eles. Dízimo era a área de comida, a alimentação. Olha, se tem ideia de que na época de Jesus, no templo, havia 3 turnos sacerdotais trabalhando no templo e os levitas prestando assistência. Se calcula que cerca de 10.000 entre sacerdotes e seus familiares, porque eles podiam casar e ter filhos, né? Viviam para manter o templo nos 3 turnos. São 10.000, são 30.000 refeições em média, né? Por dia, salvo ali os 2 dias, 3 dias de jejum que eles faziam. Então, pelo menos 4, né? Umas 40.000 refeições. Então, quem era que mantinha os levitas? Eram as tribos de Israel que levavam o alimento tanto para aqueles que trabalhavam no templo, como aquelas famílias de levitas que estivessem espalhadas em Israel, tá? A tribo de Levi ela ficou espalhada na Terra Prometida. Uma parte se concentrava ali no tabernáculo ou no templo de Salomão, mas havia uma outra parte que ficava espalhada por toda onde houvesse judeus, podia haver levitas lá cuidando também da vida espiritual dessa turma toda, tá? Mas produto para se comer. Vamos dar um salto agora no livro de Números, né? Aliás, no livro de Deuteronômio, e vamos para o capítulo 14. A lei do dízimo, ela está esparsa. O que acontece? O que é isso? Os artigos sobre o dízimo estão espalhados na lei. Nós lemos ali o início dela, quando Deus está constituindo. Agora nós vamos para uma evolução, outros artigos referentes à lei do dízimo. E esse aqui é bem interessante. Então vamos lá, capítulo 14 de Deuteronômio, versículo 22. Alguém poderia ler? Se quiser continuar lendo, irmã, a sua voz é bem clara. Pode continuar. Pode ler, Nath. Então, 22 a quanto? Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Só o 22. Certamente. Leia do 22 até o versículo 26. Certo. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer
habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor, teu Deus, todos os dias. Quando o caminho te for cumprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende-os e leva o dinheiro da tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás, tu e a tua casa. Até aí. Alex. Oi. O Márcio tinha feito uma pergunta, acho que referente à moeda aí nessa época aí, Márcio de início. Márcio. Opa. Acho que já respondeu aí, né? Obrigado, isso, viu? Porque eu não vi aqui o comentário. Não, é isso mesmo, Alex. Continua, já respondeu já. Obrigado. Tá Obrigado, certo. irmão. Tinha dinheiro, sim. Tinha dinheiro, tá? Nessa época aqui. Porque um dos argumentos que o mundo evangélico vai dizer é que naquela época não tinha dinheiro, por isso que eles davam comida. E aí, como hoje em dia as pessoas não trabalham mais na roça, trabalham nas empresas, ganham dinheiro, então é para dar dinheiro no lugar da comida. Bom, o único problema com isso é onde está escrito isso. Quem deu autorização para fazer isso? Não é? Porque se Deus disse que é comida e ele não disse que é dinheiro, quem que deu autorização para dizer que agora virou dinheiro? Não é? Isso é uma mazela, isso é uma distorção, não é, da ordem de Deus. Não tem essa autorização em nenhum lugar da Bíblia. Nem essa explicação, nem esse argumento se sustenta com base nas Escrituras. É um argumento, é uma argumentação basicamente sislogística, né? Só de argumentar, ok? Mas não tem fundamento na Bíblia, não. Então, aqui é interessante, por quê? Porque olha só como muda. Você tem que sacar o que o texto está dizendo para entender. Você lembra que eu disse que quem dá dízimo são as 11 tribos? Quem recebe dízimo são os levitas. E quem dá dízimo dos dízimos são só os levitas. Essa informação é importante, porque olha o versículo 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes. Opa, se está falando darás o dízimo, está falando de quem? Dos levitas ou das 11 tribos? Das 11 tribos, né? Somente é as 11 tribos que dão o dízimo. Então, esse texto aqui está falando para as 11 tribos. Não para os levitas, ok? Porque está falando de quem dá o dízimo. Então, quem dá o dízimo, as 11 tribos. Então, está dizendo, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano recolher do campo. Então, está vendo aqui? Por que é dízimo no plural? Porque havia dízimo do que era moído, dos farináceos, havia dízimo do que era pisado no lagar, havia dízimo do que era fruto da eira, ou seja, era o dízimo das colheitas. E, geralmente, os dízimos eles eram ofertados na época da colheita, em alguns casos, uma vez por ano. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos a Embrapa, que é um laboratório do governo especializado em agricultura de ponta no mundo inteiro, e hoje você tem laranja o ano inteiro. Você tem vários tipos de colheitas acontecendo 3, 4 vezes por ano. Por quê? Porque as sementes foram modificadas, trabalhadas, estudadas, tá? Agora, nesta época aqui, você planta laranja e colhe uma vez por ano. Então, aqui, as colheitas são anuais, da maioria dos cereais, ok? Dão numa determinada época. E é por isso que está dizendo que ano após ano. Então, o dízimo não é uma oferta para dar todo domingo. Não era uma oferta que eles davam todo dia. O dízimo era uma oferta que eles acumulavam com relação àquilo que era plantado ou colhido quando chegava a safra da contagem do gado, dos rebanhos. Aí eles iam escolher
Se eles tivessem, por exemplo, 1.000 cabeças de gado, eles iam escolher 100 melhores, as 100 melhores. Eles iam contar primeiro o todo, para depois dividir por 10, e 1/10 eles iam separar do melhor para poder ofertar, ok? Para você ter o dízimo, você tem que ter o cêntuplo, né? O cálculo do dízimo é o resultado. Então, você vai dar 10% do quê? De um todo. Então, você tem que ter o todo primeiro para depois separar 10% desse todo. Então, eles faziam isso. Eles colhiam as sementes, ensacavam tudo aquilo e separavam ali 10% das sacas. Isso é a oferta do dízimo, no masculino, ok? Dízimos. E aí, tem um detalhe, a partir do versículo 23. Era o seguinte, quando alguma família de israelita, dessas 11 tribos, tivessem que viajar ou mudar de um estado, de uma cidade para outra, e a viagem fosse longa demais e o produto estragasse, então vamos supor que você fosse criador de galinhas. E você vai ofertar ovos e galinhas. E aí você vai mudar para um lugar muito distante daquela que é a sua cidade. Então, os ovos, se você guardar, vai estragar. Então, quando a viagem fosse longa demais e não desse para levar os produtos, então Deus autorizou, e aí sim, que eles fizessem o quê? Olha o versículo 24, né? Se o caminho for longo demais, para que você não possa levar, porque está longe aquele local que o Senhor Deus, então, o que você vai fazer? Versículo 25. Vende e leva o dinheiro na tua mão. Essa expressão, levar o dinheiro na mão, significa aquele dinheiro que você obteve porque vendeu os dízimos, você não pode usar para mais nada na viagem. Você tem que guardar esse dinheiro com você. E aí, quando você chegar no lugar que Deus tinha destinado, que era o propósito que você está, aí você poderia comprar o que você quisesse de alimentos. Evidentemente, alimentos que estavam permitidos na lei. Podia comprar, inclusive, vinho e bebida forte. Alguns irmãos, eu vou dar esse adendo aqui, alguns irmãos ficam muito assustados. Na NVI, na tradução NVI, na primeira tradução NVI, eles traduziram como cerveja. Por que isso? Porque, veja bem, a bebida forte, para nós hoje em dia, é a bebida destilada, ok? Primeiro se fermenta, para depois se destilar. Aí se destila e tira o álcool. E o álcool é que vai ser a base da bebida forte, o álcool destilado. Agora, nessa época aqui, não existia a técnica da destilação. As bebidas aqui eram somente fermentadas. Então, o álcool que se tinha no vinho, por exemplo, era o processo da fermentação do suco da uva com a casca, a uva pisada. Tiravam a borra, deixavam o vinho envelhecer, e aí as bactérias da casca consomem o açúcar da uva, que vira álcool. Então, você tem vários tipos de vinho. O mosto, que é o vinho de baixa fermentação. Você tem o vinho mais antigo, que é o vinho que já tem um pouco mais de teor alcoólico. Agora, bebida forte aqui é traduzido como cerveja, por quê? Porque o vinho não era considerado bebida forte. A bebida forte realmente era uma bebida feita de levedo de cevada, né? Que é o que dá aí a cerveja, entendeu? Então, não se assustem, não, porque né, na época aqui, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, nós vamos ter passagens bíblicas que são emblemáticas no sentido de condenar a embriaguez, com certeza. Mas beber vinho, por exemplo, ou bebida forte, como está nesse texto aqui, não havia problema não, tá? Jesus, inclusive, no primeiro milagre dele, foi transformar água em vinho. Jesus disse que chamaram ele de glutão e beberrão, e você vai ver texto falando para as mulheres e também falando para os diáconos que não sejam dados ao vinho. Você vê Paulo recomendando vinho para Timóteo e tal. A Bíblia não tem problema com bebida. Quem tem problema com bebida somos nós, e temos que confessar isso. Se o irmão ou a irmã aí não bebe nada, glória a Deus, fique assim, continue mesmo, tá? Mas cuidado com o seu critério de julgamento com um irmão ou outro que toma vinho ou algo assim,
mas não se embriaga, tá? Você não vai encontrar na Bíblia fundamento para dizer que isso é pecado. Pecado é embriaguez. Isso, com certeza absoluta, é pecado. Porque senão nós vamos ter que apagar esse texto aqui, por exemplo, né? Que está dizendo que eles podiam comprar vinho e bebida forte. Né? Então, se a gente não entender a Bíblia no seu contexto, nós vamos criar um pretexto e isso vai dar um problema sério para a gente aqui, porque a Bíblia vai tratar muito desse assunto. E o Tá? Paulo mandou o Timóteo tomar vinho, né? Por causa da enfermidade do estômago. Porque o vinho também tem propriedades terapêuticas, né? Ele é um antioxidante, antigermicida, ele tem propriedades farmacológicas também. Então, é uma bebida que tem propriedades que são medicinais, inclusive. Mas, bom, então, entendido essa vírgula aqui, né, esse parênteses, a gente já está indo aí, falta mais uns 8 minutinhos. Então, diz aqui, esse dinheiro dá Loás. Então, eles podiam vender e comprar. Essa é a única passagem em que dinheiro entra na questão do dízimo. Mas, veja, está relacionado ao alimento, está relacionado à comida. E aí, quando chega no versículo 27, antes de abrir para a gente debater um pouquinho, o Moisés ele vai dizer o que Deus disse para ele, que é para que os israelitas não desamparassem, olha lá, e não desampararás o levita. Tá vendo? Então, o que significa isso? Naquele primeiro texto que a gente leu, Deus deu o dízimo para quem? Somente para quem? Para os levitas. E nesse texto agora? Nesse texto agora ampliou. Além dos levitas, os próprios ofertantes também podem comer do dízimo. Eles também podem usufruir do dízimo. E se você conversar com judeus sobre isso, porque os judeus eles estão sem dizimar desde quando o templo de Jerusalém foi destruído. Os judeus não dizimam, ok? O dízimo era dado no templo. E os judeus não fazem mais isso, porque não tem templo. Então, eles estão com a adoração templária parada. Okay? Então, os israelitas, as outras 11 tribos, quando eles, nesse período aqui que havia só a tenda do tabernáculo e a tribo de Levi espalhada, então, se você estivesse numa cidade e nessa cidade não tivesse levita, ou o produto fosse muito para aquela família ou aquelas famílias de levita consumir, você também, como ofertante, poderia, depois de oferecido ao Senhor, você também poderia comer os dízimos. Olha que interessante. Então, não era só para os levitas, isso é no primeiro momento. No segundo momento, os próprios ofertantes também podiam comer os dízimos. Então, veja bem, se aplique isso hoje em dia. Primeiro, vamos lá, hoje em dia, os pastores ou as pessoas que se acham levitas, não é? Pela lei do dízimo, eles poderiam ter apartamento, casa, carro no nome deles, sendo deles? Não. A orientação aqui é que eles não podiam ter propriedades no meio do povo. Segundo, era para ofertar o dízimo dos dízimos. Você já viu algum pastor evangélico dizendo que a igreja oferta, queima lá para Deus o dízimo dos dízimos? Você já ouviu falar nisso em igreja evangélica? Não, tiraram fora também. Você já ouviu falar que quando a igreja não estiver precisando, quando os pastores, o pessoal não estiver precisando, os próprios ofertantes não precisam ofertar? Eles podem usufruir do dízimo? Eu nunca vi isso também. Eu já fui em vários, já conversei com várias pessoas e inclusive pastores a respeito disso. O que eles fazem é mandar uma parte para a central, para a igreja central, e ficam com uma parte para eles. Mas não tá contabilizado que os próprios ofertantes podem usufruir dos dízimos. Entendeu? Como se alguém tivesse necessitado, o dinheiro da igreja deve voltar para essa pessoa, se fosse a questão do dinheiro, relacionada a dízimo. Ok? Então, não há essa prática que nós estamos vendo aqui no mundo religioso de hoje. Tá? Mas no 27, Deus disse, então, que, embora eles tivessem o direito de comer, de usufruir do próprio dízimo, eles não deveriam esquecer dos levitas, que estavam ali dentro da cidade deles. Eles tinham que cuidar dos levitas, né? Porque eles não têm herança com vocês. Olha o 28 e 29 agora. Aqui é outra modalidade de dízimo agora. Ao fim de cada 3 anos. Esse aqui é o dízimo do terceiro ano. Que ano? Que terceiro ano?
começa a contar da entrada do povo na terra prometida. Então, da data da entrada deles, quando cruzaram ali o Jordão, na terra prometida, eles começaram um novo calendário. A cada 3 anos da entrada da terra prometida era para fazer esse dízimo aqui, ó, da lei. É o dízimo do 3º ano. Então, ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então, eles tinham que pegar todos os dízimos e levar para dentro da cidade. Então virão o levita, pois não tem herança contigo, o estrangeiro, os órfãos, as viúvas, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas obras das mãos que fizer. O que significa isso? A cada 3 anos em Israel tinha uma festa. Todas as cidades israelitas, os dízimos eram para ser levados dentro da cidade e eles faziam uma grande festa e todo mundo ia comer de graça. Só quando acabasse a comida que estaria terminada a festa. Ó, já pensou que maravilha? Né? Assim, a cada 3 anos, liberou a comida toda dos dízimos, era para ser preparada, servida para a cidade inteira comer até acabar. Não é? Então, essa é outra modalidade. Você já viu isso acontecer? Você já viu alguma igreja evangélica no sentido aí de que todo mundo oferta o dízimo, que a cada 3 anos, todos o dízimo daquele ano, já pensou quanto dinheiro? É para ser redistribuído para toda a igreja. E não é só a igreja, não. Os visitantes também têm direito, porque está dizendo aqui, ó, que os estrangeiros têm direito, as viúvas e os órfãos. Então, era para pegar aquele dinheirão todo daquele ano e distribuir para todo mundo. Já pensou? Eu nunca vi nenhuma igreja ensinando isso. Nunca vi. Mas é lei do dízimo. Está aqui. Então, como é que alguém pode pegar uma lei e da lei ela só pega um artigo que interessa e os outros ela despreza? Então, isso é uma deturpação da lei. Se você vai pegar a lei, viva sobre a lei, viva pela lei, pratique a lei. Então, veja o erro, tá? Veja o erro de interpretação que muitas pessoas não sabem, elas só, tem que dar o dízimo. Não sabe nem o que é dízimo, de onde vem, como é que funciona, do que é o dízimo e assim por diante. Então, por hoje, por causa do nosso tempo, nós vamos parar aqui e abrir para uns 5, 7 minutos aqui para uma conversa sobre o que você viu até agora. E aí? Mexeu, impactou, aprendeu? Tem algum comentário, algo para acrescentar até aqui? Tem muito mais coisas, tá? Vamos falar só até aqui agora. Vai ter alguma aplicação? Nós já estamos fazendo. Já estamos fazendo, né? Não, eu digo assim, para a gente, para os cristãos. Claro, assim. claro. Não, eu posso adiantar para você o seguinte, olha, que o dízimo é uma oferta que está na lei de Moisés. Nós seguimos qual lei? A lei de Cristo, né? Pronto. Então, a gente tem que buscar hoje a adoração a Deus na área de oferta em qual lei? Na lei de Cristo. Na lei de Cristo. Bom, se lá na lei de Cristo... Isso. Se na lei de Cristo estiver escrito que é o dízimo, a gente dá. Mas não está escrito. Não, né? eu entendi. Entendeu? Eu estou falando assim em relação à aplicação do princípio, não em si do dízimo. Como exemplo, que assim, os levitas, por exemplo, ele não tinha dinheiro dele próprio, né? Ele recebia dos outros. Mas Deus estabeleceu que ele também tinha que ofertar. Isso. Aí eu entendo que hoje em dia, um exemplo, se uma pessoa, mesmo que a pessoa não trabalhe especificamente, mas se ela recebe algum dinheiro de alguém, que alguém doou a ela, ela deve pensar que desse dinheiro tirar alguma coisa para Deus. Mesmo que ela não trabalhe especificamente. Sim, com base... é o meu pensamento, né? Tá. Com base no Novo Testamento, nós sabemos que a oferta ela é personalíssima, ou seja, é voluntária, é a pessoa que decide. Mesmo que ela não trabalhe e ganhe de alguém, ou se ela trabalhe, não importa, é voluntário. É ela que tem que tomar essa decisão.
Agora, ela deve tomar essa decisão com base nos ensinamentos, generosidade, alegria, ter proposto no coração, não é? Então, ela vai usar os critérios, segundo a prosperidade que ela tem, ela vai usar os critérios do Novo Testamento. Isso a gente tem que ensinar a todo mundo. E aí, cada um que vai responder para Deus como é que ele oferta. A nossa função é apenas ensinar. Eu creio que todos nós podemos ofertar ao Senhor, todos nós, não é? Agora precisamos ver os critérios e aplicar a nossa pessoalidade, tá? Mas a gente vai falar sobre isso. Obrigatório, né? Mas é assim Não. uma questão de consciência. Isso, pronto. Aí a gente ensina isso. E aí é com a pessoa. Deixe o Gerson está ali na mão. Levante a mãozinha que a gente vai pondo. Então tem o Gerson, depois Gerson, Luiz Cláudio e João. Pode falar, Gerson. Com base no que você está ensinando, no que você ensinou agora, biblicamente, e eu não estou indo para o novo, eu continuo no velho. Certo. Então, quando eles falam lá em 10% usando Malaquias, na verdade, isso não seria para nós, mas seria para os sacerdotes, seria o dízimo do dízimo. Então, ali, quando Deus está falando, ele não está falando com o povo, mas ele está falando com os próprios sacerdotes. É isso? Olha só, Gerson, lá no caso quando nós chegarmos naquele texto, você vai entender. O que nós estamos fazendo agora é entendendo o que é o dízimo, certo? Nós já vimos que o dízimo é de comida, é de alimentos, ok? Então, lá em Malaquias tem todo um contexto tem uma situação muito, muito específica lá em Malaquias. Então, quando Deus diz, no que vocês me roubam, vocês me perguntam, nos dízimos e nas ofertas. Aí ele diz, trazei, pois, os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, comida na minha casa. Então, quando ele está dizendo trazei os dízimos, ele está falando para quem? Quem era que ofertava os dízimos? As 11 tribos. Então, lá em Malaquias, ele não está falando dos levitas, porque se fosse, seria o dízimo dos dízimos. Como lá em Malaquias ele está dizendo trazei os dízimos, por quê? É porque o povo que estava voltando do cativeiro estava tão preocupado com a vida deles que as ofertas ao Senhor, eles estavam dando do pior. Se você ler Malaquias capítulo 1 e 2, você vai ver que eles estavam oferecendo o manco, o mocho, o cego, tudo que tinha com defeito e ficando com as coisas boas para ele. Eles não estavam dando os dízimos, portanto, eles não estavam sustentando os levitas. E aí Deus diz, vocês estão me roubando. E ainda perguntam no quê? Vocês não estão trazendo os dízimos para minha casa. Vocês não estão cuidando, não estão fazendo as ofertas como devem. Então, o contexto de Malaquias... Ele estava falando geral. Ele estava falando em geral, então. Isso, Agora, veja bem, se ele está dizendo que eles estavam roubando nos dízimos, agora você já sabe que os dízimos é de alimento. E o que aconteceu? Eles não estavam levando os alimentos produzidos, os melhores e nem o percentual adequado lá para o templo para sustentar os levitas que trabalhavam no templo, ok? Então, esse era o erro lá em Malaquias. O problema é que os pastores evangélicos, eles vão dizer que eles vão interpretar dízimo como dinheiro. Só que nós estamos vendo agora que não tem nada a ver com dinheiro. O dízimo tem a ver com alimentos. Então, eu não posso mudar. Porque dinheiro era oferta voluntária no Velho Testamento. E essa continua no Novo. Então, nós vamos ver que toda a parte de moeda, de valores, de pecúnia, de dinheiro, está dentro do Velho Testamento das ofertas chamadas voluntárias. E são estas aí, sim, é esta aí que no Novo Testamento continua. Holocausto, dízimo, oferta de manjares, todas essas modalidades, ofertas alçadas, não fazia parte. No Novo Testamento, elas não estão mais como sendo ofertas ao Senhor, ok? Ok. Tá bom, mas veja, nós só estamos começando, tá? Ainda tem mais uns dois bate-papos sobre dízimo. Nós estamos só vendo essa parte aqui. Agora, Luiz, depois o João, e depois o Barbosa. Não sei se você já viu o ensino aí de alguns irmãos que
sobre o dízimo, né? O dízimo, a lei era a sombra da nova aliança, né? Uhum. Aí tem um ensino aí, não sei se você concorda, né? Não sei se concorda, se discorda, Uhum. que se no Velho Testamento era no mínimo 10%, certo? Então, os cristãos na nova aliança, ele não deve dar menos que 10%, porque tem que dar mais que 10%, porque no Velho Testamento, Então, na lei olha, inferior, esse é, ensino você vê que ele é ele, equivocado, é um ensino equivocado, porque, veja bem, oferta para um judeu equiparava-se a cerca de 30% a 35% da renda deles, não era 10%. 10% era só a oferta do dízimo. E as outras? Havia várias ofertas alçadas. Então, veja bem, dentro das ofertas, dessas 16 modalidades de oferta, havia algumas delas que são chamadas de ofertas superiores, ou ofertas alçadas. Alçada quer dizer superior, que vem primeiro, okay? E eram obrigatórias essas ofertas. Dízimo é uma oferta alçada, é uma oferta obrigatória, e diz respeito a 10% do que a pessoa produz. Agora, havia outras modalidades, havia os holocaustos, havia as ofertas pacíficas, havia as ofertas por nascimento, haviam as ofertas nos altos, nos altos não, a oferta de manjares, havia várias modalidades, os vários tipos de holocaustos que eles davam. Então, o que se calcula é que 33% a 35% da renda de um judeu que seguia a lei era para ofertar. Era oferta. Agora, lembre-se bem, essa oferta, vamos pôr pela média aí 33%, tá? Essa oferta de 33% servia para quê? Servia para eles, servia para os levitas, servia para manter todo o sistema de Israel funcionando, para sustentar. 11 tribos sustentavam uma tribo, a tribo de Levi. Mas tinha várias ofertas que eram pessoais. Era a pessoa que ia lá, ela ia ofertar aí um carneiro ao Senhor por agradecimento ao nascimento do filho, e assim por diante, ok? Tá. Agora, hoje em dia, eu vou colocar uma questão que nós vamos ver muito depois, mas eu vou antecipar agora. Em Romanos, o apóstolo Paulo vai tratar sobre os legisladores, sobre o funcionarismo público, quando ele diz que nós devemos pagar os nossos impostos. Ele diz lá que honrai ao rei, né? Pagai impostos e tal, honrem os legisladores. E aí é interessante que naquele texto de Romanos 10, se eu não me engano, ou 13, ele vai dizer o seguinte, Paulo, ele vai dizer que os legisladores, os magistrados, eles são ministros de Deus. E essa palavra ministro de Deus é a mesma palavra para pregador do evangelho, ministro, que serve a Deus. Então, lembra de Jesus na frente de Pilatos? Pilatos disse, eu tenho autoridade sobre ti. E aí Jesus falou, o meu Pai te deu essa autoridade. Então, Jesus reconheceu que a autoridade romana de Pilatos e respeitou a autoridade romana de Pilatos como sendo de Deus. Assim como ele respeitou também o sumo sacerdote, quando Jesus respondeu uma coisa lá com educação, foi mal entendido, bateram na boca de Jesus e disseram, ele é o sumo sacerdote. E Jesus reconheceu a autoridade do sumo sacerdote. O que isso significa? Nós já ofertamos, meu irmão, bem mais que os judeus. Se nós formos considerar que os magistrados, o serviço público, também é ministro de Deus, como Paulo está dizendo aos romanos, os nossos impostos são um tipo de oferta. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas os magistrados, o governo, ele governa quem? Ele governa somente os não cristãos? Não, ele governa a sua família, a minha família. Os magistrados, eles estão lá e eles fazem leis para o bem de todas as pessoas. Então, Deus entregou nós, os cristãos,
a sermos cuidados por autoridades constituídas. E estas autoridades vão responder para Deus sobre o que elas fazem com aquilo que Deus permitiu. Eu lembro bem, na época das diretas, que aquele candidato a presidente, né, o Neves lá, Tancredo Neves, né, ele chegou a dizer assim que nem Deus tiraria ele de ser presidente. Bem, o que aconteceu? Ele ganhou, mas não levou. Né? Não foi constituído, morreu no hospital. Então, sim, é Deus quem decide quem é e quem não é, quem vai e quem não vai. E cada um vai responder para Deus. Então, nós ofertamos na igreja ao Senhor, mas na igreja o propósito é para os necessitados, para a própria igreja. Deus não manda queimar. Deus diz, usem para vocês com sabedoria. Primeiro, os necessitados. Não pode ter necessitados entre vocês. Então, no Novo Testamento, a nossa oferta é assim. Agora, outra parte do dinheiro que nós temos, e essa gente no Brasil trabalha 5 meses por ano, tudo que você compra tem imposto. E esses impostos que eu e você pagamos, se é verdade o que Paulo está dizendo, que os magistrados são ministros de Deus, então, nós contribuímos para um propósito divino, que é ter uma estrutura para governar as pessoas. Nós pagamos os salários dos juízes, de todo o funcionarismo público. Vem da onde esse dinheiro? Então, isso também está contabilizado. Agora, em Israel, na época da lei, isso tudo, os 33%, e inclusive a comida, os 10% que era somente para os levitas, e para naquelas situações especiais, era para manter todo o sistema. Qual era o Código Penal de Israel? Era a lei. Qual era o Código Civil? Era a lei. Né? Qual era o Código de empresarial? Era a lei. Então, todo o sistema governamental de Israel era sustentado também com esses 30 e poucos por cento. Agora, quanto que a gente paga de imposto aqui no Brasil? Se você ganha um pouco mais de R$2.000 aí por mês, você paga 27%, 27,5%. Ok? Então, só aí já foi 27,5% da sua renda. Ok? E na igreja, nós temos as ofertas, que são aquelas que nós ofertamos, mas eu sei que muitos irmãos também vão gastar combustível para chegar até o prédio, vão fazer ofertas voluntárias no sentido de honrar ao Senhor, não é de adoração, mas é aquela para uma doação, vai ter uma festa na igreja, aí dá alimento, compra material para a escola dominical, ajuda uma outra pessoa e tal. Então, na prática, a gente não contempla isso, a gente só está vendo a oferta, mas a nossa renda, boa parte dela está comprometida dentro daquilo que a lei, que Cristo coloca no Novo Testamento, tanto para a igreja quanto para manter todo o sistema de ordem pública que Deus considera como ministro dele, entendeu? Então, eu entendo que é mais amplo. Agora, é claro que o dinheiro que nós ofertamos ali para a igreja, ele tem um propósito, é para as nossas necessidades. É para as nossas necessidades. Então, temos necessidades? Temos. Então, a igreja precisa, sim, ofertar com excelência. Mas primeiro para Deus, depois volta para nós. Eu espero ter entendido um pouco. Nós vamos trabalhar mais isso. Eu só estou dando uns flashes aqui. Está vendo como a coisa vai ampliando? Espero ter ajudado um pouco, tá, Luiz? Alex. Então, Luiz, não, essa questão de o mínimo 10% é um equívoco, porque os judeus não ofertavam só 10%. Esse 10%, em muitos casos, era uma vez por ano. Se você fosse plantador de arroz, na época da lei, você ia ofertar 10% só uma vez por ano, quando tivesse colheita. E as outras ofertas? Então, mas a questão, sim. A questão é que esse ensino está deixando claro que existe uma quantidade mínima para ofertar no Novo Testamento. Mas não tem. No Novo Exatamente, Testamento não tem. Quando você ensina assim, os judeus davam 10%, era mais de 10%. Pronto, então quer dizer que nós temos que, hoje, na nova aliança, sendo superior ao velho, então Deus não vai aceitar menos que 10%. Então, porque eles davam lá 10%. Já está fora. Então, exatamente. Já está fora, porque o voluntariarismo, os critérios estão colocados lá: generosidade, segunda prosperidade, com alegria, não com tristeza no coração. Então, são esses os critérios. Não é valor, não é quantidade. Entendeu? Isso.
Então, isso na verdade, isso é uma contaminação do mundo religioso. Tá, João? Alex, essas duas passagens que tu nos trouxe hoje de Números 18 e essa de Deuteronômio 14, eu tenho um comentário aqui na NVI. Essas duas passagens bíblicas tomadas em conjunto fazem supor o seguinte: anualmente a 10ª parte de toda a produção israelita devia ser levada às cidades em que ficava o santuário central, para ser distribuída aos israelitas. Naquela ocasião, numa festa inicial, todos os israelitas comiam uma parte do dízimo. O restante do dízimo, que seria a parte principal, e isso era a proporção preponderante, pertencia aos levitas. Em cada terceiro ano, o dízimo era recolhido em cidades e armazenado para a distribuição aos levitas e aos menos favorecidos, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Os levitas deveriam apresentar ao Senhor a 10ª parte do seu dízimo, vendo nota ali em Levítico 27:30, onde Deus diz: todo dízimo me pertence. Agora, tu sabe, com essas passagens hoje, tu me fez cair a ficha de que como vamos agradecer a Deus que tudo que nós temos, proteção de chuva, roupa, sai da terra que Ele fez e que nós tiramos da terra, o homem produz, e nós temos aqui esse crescimento do mundo, e a gente olha para o nosso lado cheio de confortinho, sabe? Cheio de coisa boa. Imagina quando a gente vai levar, sabe, a nossa oferta, quanto deveria ser, né, em agradecimento ao nosso Pai, né? Amém, amém, isso aí. E nós não fazemos por obrigação. No Velho Testamento, haviam ofertas voluntárias, mas também havia ofertas obrigatórias. Dízimo é uma oferta obrigatória. No Novo Testamento, nós não podemos ofertar por obrigação. Então, a oferta do dízimo, ela não faz parte. Agora, por outro lado, nós, se podemos ofertar, é porque o Senhor nos deu. Então, nós somos muito gratos ao Senhor. Nós, no Novo Testamento, nós ofertamos por gratidão. Nós não ofertamos com o interesse de ganhar mais ou de ser abençoado, porque nós já fomos abençoados e é por isso que temos o que ofertar. Não é? É diferente o conceito. Obrigado, João. Nivaldo, depois Rogério e Sérgio. Alex, quando chega essa parte, quando começa a falar de dízimo e oferta, é complicado na Igreja de Cristo, eu vejo. Eu fui denominacional e, para mim, quando eu tive o entendimento que eu vim para a Igreja de Cristo, que eu entendi que é oferta, eu sempre fui dizimista e ofertante. Entendeu? Vendia latinha, fazia feijoada e não sei o que, a gente queria estar ali. E você vê que as pessoas, mesmo sendo obrigatório, as pessoas fazem com amor e tal. Aí você vem para a Igreja do Senhor, conhece a verdade, olha, a partir de agora, né? É que a gente fala de instrumento, não tem instrumento, beleza. A partir de agora não tem dízimo, é só oferta. Aí o cara retém que é do Senhor. Pronto, pois é. Ele dá pior que a moeda da viúva. Isso eu quero morrer com isso. Cara, eu não consigo entender. Não consigo entender isso aí. Aí você tocou num ponto nevrálgico. Nós vamos voltar nessa passagem, mas vale a pena agora ver o teu comentário. Vai em Levítico 30. O último 27, aliás. Levítico 27. Não tem Levítico 30. 30 é o versículo, não é o capítulo, tá? 30 é o versículo, 27, 30. Vai falar sobre dízimo aqui. Então, isso que o Barbosa falou agora é extremamente importante, nós vamos voltar nisso no próximo, eu já estou encerrando aqui por causa do tempo, mas o assunto é interessante, né? Então, pelo fato de muitas pessoas virem do meio denominacional para a igreja, e aí na igreja a gente ensina que a oferta é voluntária, e aí vai cruzar com o que o Luiz falou agora há pouco também. Nós criamos um problema por ensinar, às vezes, pela metade, tá? Porque os critérios de generosidade, o critério de prosperidade e o critério de alegria, e segundo tiver proposto no coração, que é você saber o que você está fazendo, fazer um orçamento ali e tal, ter proposto antes, eles são critérios superiores ao dízimo. Mas se eu usar o dízimo aqui, eu estou sendo medíocre, porque eu acabei de dizer que os israelitas ofereciam cerca de 33% da sua renda, e não 10%. Ok? Não 10%. Agora, sem tirar o critério da voluntariedade, da decisão da pessoa, porque isso é com ela,
O problema está no ensino sobre generosidade, prosperidade, alegria e proposto no coração. Isso é que precisa ser ensinado à luz do Novo Testamento para que a pessoa possa decidir quanto ela vai ofertar. Agora, vamos imaginar o seguinte, se um determinado irmão quiser ofertar 10% da renda dele, ele pode? Bem, ele pode ofertar quanto ele quiser, isso é com ele. Só que isso não é dízimo. É apenas um percentual que ele quis ter no orçamento dele. Ninguém pode colocar uma marca dizendo, dá isso como base. Não, é a pessoa que decide, entendeu? Então, o critério é voluntário. Agora, olha só que interessante para a gente ver essa modalidade de diferença de palavras, a diferença de palavras aqui. No versículo 30 de Levítico 27, diz lá, também todas as dízimas. Na maioria das Bíblias está no feminino. Dízimas. Correto? Aí, na de vocês? Dízimas. Tá. Aí depois no versículo 31, no início, se alguém das suas dízimas, também está no feminino. E depois no versículo 32, no início, no tocante às dízimas, também está no feminino. E aí quando chega no final do 32, o dízimo muda para masculino. Por quê? Isso acontece no texto, né? Da João Ferreira de Almeida, segunda edição, primeira edição ou corrigida, ou a nova versão atualizada, né? Em Almeida atualizada. Acontece por quê? Porque para se chegar no dízimo, a pessoa tem que fazer primeiro um cálculo. O cálculo feito, a operação matemática, chama-se dizimar, no feminino. Uma dízima é 1/10 de um todo. Quando esse 1/10 é separado para ofertar ao Senhor, aí Deus chamou de dízimo, no masculino. Isso quer dizer que enquanto a pessoa está separando, fazendo a conta, é só dízima. E aí, quando ela decide fazer a oferta ao Senhor e concretiza isso, aí ela vira dízimo. Tanto é que, olha que detalhe aqui, olha que interessante. Versículo 30, todas as dízimas da terra, tanto do cereal do campo como do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Mas está como dízima, por quê? Porque você ainda está na parte do cálculo. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa... NVI diz dízimo. Então, a NVI. Esse é um problema da NVI, né? Às vezes, a tradução ela é baseada em algumas coisas que são coloquiais. A João Ferreira de Almeida, ela tem essa condição de ser mais fiel ao texto traduzido, entendeu? Aqui, no original, tem a diferença. Dízimo a dízimo, ok? Então, aí diz aqui, versículo 31, olha lá. Se alguém das suas dízimas, não está falando dízimo ainda. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a 5ª parte sobre ela. O que significa isso? É simples. Vamos imaginar que nós todos aqui somos da tribo de Naftali e nós somos produtores de arroz. Então, nós produzimos arroz e deu 1000 sacas de arroz. Contamos 1000 sacas. Só que a gente vai separar a parte que é do templo, dos levitas lá. E aí a gente tem que contar. Deu 1000 sacas. 10% dá 100 sacas. Separamos 100 sacas de arroz. E aí o Barbosa pegou a carroça dele, mais uns outros 2 irmãos aí, né, o Gerson e tal, e nós falamos, levem essas 100 sacas para o templo. Da nossa casa até o templo são 2 dias de viagem. Aí eles estão lá, indo de carroça. Quando chega no primeiro dia de viagem, o nosso estoque de 900 sacas de arroz, veio uma tempestade aqui de vento, derrubou o celeiro, veio granizo e água, e aí choveu para caramba, inundou, perdemos. Perdemos 900 sacas de arroz, perdeu tudo, perdeu. Aí a gente pede para o Márcio, pega aí o nosso cavalo árabe e, vai atrás dos meninos lá, encontra eles, antes deles entregarem lá no templo, e fala para eles o seguinte, manda voltar
as 100 sacas, porque nós vamos precisar para comer e para plantar. Então, era o seguinte, a lei do dízimo diz que quando houvesse necessidade, a pessoa que separou as dízimas antes de entregá-la aos levitas ou lá no templo, ela podia resgatar se ela precisasse. Ela podia. Só que no ano seguinte, ela tinha que dar as 100 sacas e acrescentar o quinto, 20. Você divide 100 por 5 dá 20. Então, eu sei que no ano que vem eu tinha que dar o dízimo daquela colheita, devolver as 100 sacas que eu peguei e acrescentar o quinto. A lei permitia. Você já viu algum pastor evangélico dizendo isso? Irmão, você vai dar o dízimo, mas você está precisando de dinheiro? Então, sabe o que você faz? Pode pegar o que você está precisando aí, e aí depois... Tem algum telefone tocando aqui, mas é da minha esposa ali perto. Deixa eu tocar. Então, pega o que você precisa e depois, quando você for dar, você acrescenta aí o quinto. Você já viu algum pastor falando isso? Não. E está aqui, claramente, computado na lei do dízimo. Faz parte do ensinamento. O que eu quero dizer com isso, Barbosa, é que, da mesma forma que a gente, muitas vezes, não tem conhecimento a respeito até mesmo do dízimo, a gente também falha no conhecimento dado a muitos irmãos na igreja, e, às vezes, nós temos igrejas congregações que têm um potencial de oferta muito bom, mas, na prática, a sua oferta é uma oferta medíocre para os projetos que a igreja tem. Entendeu? Então, a igreja precisa falar sobre finanças, precisa falar sobre seus planos, deixar isso muito claro, muito transparente, para dar condição de que os irmãos que vão planejar suas ofertas façam um planejamento com base, de fato, na generosidade, na prosperidade e assim por diante. Eu concordo com você, Barbosa. É isso que eu queria colocar, porque, cara, não dá para entender. O pessoal parece que fica com medo de falar em oferta na igreja de Cristo, sabe? E aí o que acontece? Você vê, às vezes, você poderia... Ó, como você falou, eu estou falando para onde eu estou, na minha conversão. Tem um potencial, só Sim. que, vou falar para você, hoje, a gente não consegue pagar um evangelista. Não tem, sabe? Cara, porque assim, eles não foram ensinados, ficaram com medo de falar a respeito da oferta. Aí o que acontece? Você vê um monte de congregações hoje do jeito que está, sabe? Sim, é verdade. Aí. Então, assim, e aí a gente não consegue ajudar. Verdade. Porque a gente não tem propósito, a igreja não tem propósito. É verdade. Então, assim, precisamos falar nisso. Precisamos ensinar, entendeu? Sem dúvida. E é sem legal. Dúvida. Obrigado aí pela aula e desculpa aí. Não, tranquilo. Mas, assim, tá tranquilo. bom. Obrigadão, isso tem que estar soprando sempre aí. Rogério e depois o Sérgio e a gente termina, tá, irmãos? Porque já deu aí. Quem precisar sair, fique à vontade. Graça fale e lá, paz. Rogério. Graça. Irmão e irmã, posso pedir algum perdão? À vontade, meu querido. Estou afastado das aulas por motivo de muito cansaço, dormindo cedo. Mas eu sou muito grato por vocês todos que têm nos ajudado, não só a nível de Brasil, mas até outros países. Vou dar um testemunho e gostaria de N orientações, se assim for possível. Eu entendo, irmão e irmã, que a oferta ela deve ter licitude e um bom estado de ofertante. Evidentemente, seguindo para onde está sendo feita essa oferta. Sim. Como é um testemunho, e eu não tenho muito arrodeio, a minha oferta, irmão e irmã, ela está sendo mais pontual com algumas necessidades na congregação. Eu não vejo licitude na oferta geral congregacional. Faço parte do Ministério da Benevolência e temos ajudado com necessidade de alguns irmãos, seja com alimentação, conta de luz, água, medicamento e outras coisas a mais, transporte, pois eu entendo que com isso eu não estou pecando, opinião minha. E pergunto para vocês,
O que é que vocês acham dessa minha decisão? Se eu entendi bem, aí o que você está querendo dizer é que muitas vezes a gente vê que o dinheiro é mal administrado na igreja e esse dinheiro, às vezes, até é usado de uma forma arbitrária também, e os irmãos, às vezes, não ofertam por causa disso. Então, nós temos vários problemas aí envolvidos que precisam ser cuidados, porque na Igreja do Senhor, todos nós temos autoridade delegada por Jesus por meio da palavra. Evidentemente, existem funções na igreja, evangelistas, pastores e tal, mas os evangelistas e pastores, eles não estão acima da palavra de Cristo, ok? E todos nós que somos cristãos temos o direito e o dever, e podemos fazer isso com amor, de acordo com a palavra. Então, se realmente, numa congregação, há falta de transparência, a falta de planejamento, de propósito, se numa congregação existe mazelas na área financeira, esconde o dinheiro, ninguém sabe quanto tem, aquela história toda, então, evidentemente, se o dinheiro orientado e instruído pelo Senhor, no Novo Testamento, ele volta para a própria igreja, se ele não está voltando ou está com deficiência, isso desestimula qualquer um a ofertar naquela congregação ou daquela maneira, ali, ok? Então, isso é um problema sério, acontece em várias congregações e precisa ser tratado, tá? Precisa ser cuidado. Se não for, isso pode trazer muitos problemas pessoais e até congregacionais relacionados a desconfiança, relacionamentos. Isso vai criar uma bola de neve, isso abre brecha para Satanás atuar de várias formas, né? Mas eu entendo que não é sábio nem prudente você dar a sua oferta para algo que é como você estivesse ofertando para uma igreja contrária à palavra de Cristo, por exemplo, né? Passou aqui uma pessoa vendendo revistinha e perguntou se eu não queria comprar. E são aí de uma determinada denominação que tem sérios problemas aí. Aí o irmão vai lá e contribui para aquela obra? Não faz sentido, né? Eu entendo o problema que o irmão colocou aí. Obrigado, irmão. Amém. Eu não entrei tanto por causa do tempo, tá? Sérgio. Alex, era só até bem rápida a colocação. Os pastores que me falam, todas as pessoas utilizam a questão do dízimo. Esquecem que o dízimo só foi para os judeus. Né? É o que está aqui, ó, no versículo 34. Então, no versículo 27. Eu nem li, eu li só o que tu disse, ali 27, 30. Né? O 34 vai falar isso, só para os judeus. Mas eu não li. Tá bom. Eu vou dizer que eu não li isso. Então, é a mesma coisa. Uma vez um pastor aqui chegou e conversou comigo e eu perguntei para ele, mas para quem foi escrito no Antigo Testamento? Uma frase que ele utilizou para mim, para os rebeldes. Eu digo, não, para quem foi escrito no Novo Testamento? Não, para os rebeldes. Né? Então, vou responder para o senhor, foi escrito para os israelitas, né? Foi escrito para os judeus. Né? Nem isso, né? Cara, se considera escritor, Pois é. Olha lá. Para a gente não esquecer, né, Alex? Muitas vezes a gente está transportando. Olha só o que o 34 diz. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. A nossa aliança não foi a do Monte Sinai, a nossa aliança foi no Gólgota, no Monte da Caveira. Também a lei que nós seguimos não foi a que foi entregue a Moisés, foi a que foi entregue a Jesus. E Deus não tem mais um povo exclusivo para ele, sendo esse povo um único povo chamado Israel. Hoje, qualquer pessoa em qualquer nação do mundo pode ser povo de Deus. Então, não estamos falando de leis diferentes, ok? Eu espero ter ajudado, a hora avançou, mas foi muito gostoso. A gravação depois eu vou postar e você pode assistir se quiser ou mandar para alguém, fique à vontade, viu? Muito interessante, né, irmãos? Nós vamos continuar isso no próximo, tá? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Qualquer dúvida, se quiser no pessoal, você pode falar. Tá bom? Obrigado, Alex. Obrigado, Alex.
Amém. Nós Fique na saímos paz. ganhando, Tchau. Tchau. com esse Tchau, ensinamento, tchau. né, Alex? É, Saímos muito ganhando com importante. esse ensinamento. Alex, Ô, vou Reinaldo. fazer uma ligação para você aí. Boa noite. Tá legal, pode fazer, não tem problema não. Vamos ver pra gente trocar Ô, uma ideia. Alex, Tá. Oi, querida. Valeu, Barbosa. Eu ligo para ti. muito bom o estudo. Eu vou assim confessar aqui meu pensamento. Quando meu esposo veio primeiro para o estudo, ele falou assim, vai falar sobre dízimo. Aham. Aí ele disse assim, mas só isso? Eu pensei, né? Que eu achei que era um assunto restrito, mas eu vi que é um assunto muito abrangente, muito proveitoso. E muita coisa que eu não sabia. Tá de parabéns, viu? Muito rico esse assunto. Ô, Nath, Glória a Deus. ele é outro professor sabidinho, Nath. Glória a Deus. Verdade. Ele é sabidão, é bom, Eu pensei que era um assunto restrito, mas não é bem abrangente. Não é sabidão, não é sabidão. Obrigado pelo estudo aí. Que Deus abençoe. Valeu, Luiz. Deus A abençoe. Andréia também está com a mão ali, Andréia. Quer falar alguma coisa, Andréia? Está com o coração ardendo aí? Foi sem querer, desculpa, Alex. Ah, não, então tá bom. Fique à vontade, Tá bom? então. Tá ok. Olha, quem quiser... Obrigada. Amém. Então é só Valeu, perguntar gente. alguma coisa no pessoal, tá? Eu tenho o maior prazer de responder. Valeu, Verdun. Um abraço, beijo. Valeu. Beijo no coração de todos. Tchau. Obrigado, Alex. Foi uma joia que Deus nos deu. Obrigado. Amém. Tchau, tchau. Fechando.